Eu quero contar uma história para vocês. Vamos começar contando uma história. Há 4 anos atrás, de repente chegou uma pessoa com um proclaimer me procurando. Um missionário lá no Rio Grande do Norte, ele recebeu proclaimers da Fé Vem Pelo Ouvir e ele ficou um pouco aflito, porque as pessoas começaram a devolver os proclaimers. E aí ele procurou um artista da região que foi atrás de mim, que sabia que eu estava envolvido com coisa de universidade, de grego, de hebraico, de tradução de Bíblia, mas eu era só um professor numa universidade e aí, de repente, ele pediu, será que não tem como a gente tirar esse cartãozinho que tem aqui dentro, colocar alguma coisa que o povo consiga entender, fazer uma paráfrase da Bíblia, alguma coisa assim? E aí a gente construiu um projeto piloto com um orçamento bem modesto. A ideia era gravar alguns capítulos do Evangelho de Marcos. E tem água, né? Que coisa boa. E aí, de repente, eu me vi com uma coisa que eu não tinha como fazer sozinho. E aí, de repente, entrou o Eduardo na minha vida. Cadê o Eduardo? Vem cá, Eduardo, tem um lugar para você aqui. Ó, bem aqui. O Eduardo me procurou e a gente teve uma reunião. Eu lembro, a reunião pelo Zoom, eu morrendo de medo. De repente, chegou um monte de americano. Eu pensei que você era americano na nossa primeira reunião, você acredita? Tem uma cara de americano. E aí o Eduardo me desafiou a gente ampliar essa ideia. E que tal se a gente fizer o Novo Testamento inteiro? E que tal se, ao invés de alguns meses, a gente fazer assim, sei lá, 5 anos? Mas aí a gente conseguia fazer nós dois sozinhos esse projeto? Não dá, né? E aí quem a gente chamou para ajudar a gente? Nessa época foi Josafá e Tiele. Josafá e Tiele, vem aqui. Boa noite, meu nome é Josafá Correia. Faço muitas coisas no projeto, mas posso destacar que trabalho como facilitador e coordenador da equipe. Quem trabalha com tradução sabe que você faz muitas coisas, mas a facilitação tem sido uma das minhas grandes paixões. Boa noite, gente. Então, meu nome é Tiele, né? Vocês já escutaram. E no projeto eu sou facilitadora de tradução também. E tinha já, né? Nelson, Eduardo, eu, meu esposo, mas a gente não faz nada se não tiver o tradutor, né? Sem o tradutor, a gente não vai para lugar nenhum. Bora, Janicleto. Então, nós vamos falar para vocês como se dá esse processo. Todos vocês já têm acompanhado aqui desde ontem como que acontece, né, nas diferentes. É basicamente a mesma coisa, né? Então, nós aqui, tem mais outros que vão chegar já, né, mais para frente. Tira esse negócio aí, né? A gente faz o panorama, estuda, faz exegese, né? Internalização, e é um processo que leva tempo, né? É um processo que não é de uma hora para outra. Minha filha disse ontem, a gente estava reunida e minha filha disse assim, mãe, antes de começar a internalizar, vocês ficam só conversando coisa da vida, fala de menino, fala de como é que cozinhou o quê, almoçou o quê, mas é o jeito, né? Porque ninguém chega e já começa, a gente, é um relacionamento muito bom. E o projeto, ele
trabalhar, servir nesse projeto, me deu uma nova família. A Jane Cleito e todos os outros que vão chegar já, eles se tornaram meus irmãos de caminhada mesmo, diária, né? É contigo, Jane Cleito. Eu cheguei no projeto, eu costumo dizer assim, meio doido. Faz 4 anos eu descobri que estou doido e meio. Já estou passando para outro estágio, né? Ano passado, finalzinho do ano, eu fui dormir na cama, amanheci o dia sentado no sofá. Eu digo, eu estou precisando de menos 30 dias para eu refrescar a mente, para voltar para esse negócio, né? Mas, meus irmãos, é um desafio, né? Como tradutor, não é fácil a gente traduzir a palavra de Deus, né? Uma responsabilidade muito grande. Mas Deus já tem quebrado esse tradutor velho. E eu louvo a Deus por isso, porque eu entendi nesse processo que se essa palavra ela não fazer efeito primeiro em mim, não faz sentido eu levar ela para o meu povo, né? Ela tem que me quebrar primeiro, para que essa palavra surta efeito no meio do nosso povo sertanejo. E a gente tem se dedicado nessa obra de tradução, e Deus tem falado profundamente ao nosso coração. Eu sempre digo que seminário no mundo nenhum ia me dar o conhecimento de Deus que eu já tenho adquirido traduzindo a Bíblia. E eu continuo achando que eu não tenho capacidade nenhuma. E isso é bom, porque a gente depende do Espírito Santo, né? Para fazer tudo. E aí, nesse processo, a gente tem a internalização, né? Como os irmãos se apresentaram. Passa todas as informações para mim. A gente, graças a Deus, tem muita tradução escrita, fonte que nos abençoa, muito recurso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se dedicaram nessa tradução. E é de grande ajuda para nós. E aí, minha tarefa é escutar esse pedaço das Escrituras, internalizar, e o próprio facilitador também passa por um processo de internalização, senão ele não passa com a mesma profundidade para mim, né? E eu pego o computador e fico da cozinha para a sala, da sala para a cozinha o dia todinho. Eu digo, oh, meu Deus, às vezes só vai sair coisa no final da noite, né? Deus trabalhando. Como é que a gente coloca isso? Porque eu faço um script, né? Eu vou falar até bonito. É bonito, né? Script. Então, eu anoto, porque é muita coisa, mas não perde a naturalidade, porque é do jeito que eu falo, está lá no papel. É tanto que o outro fica dizendo, tá errado, em vermelho, estou nem aí. É do jeito que eu falo, né? Então, não perde a naturalidade. E depois que a gente faz esse processo de olhar o todo do texto, internalizar, revisar, aí surge o primeiro rascunho, a gente chama assim. Então, eu gravo no meu cantinho lá, no meu computador, e esse rascunho ele vai para 2 frentes. E agora eu quero chamar a Dudu para explicar mais sobre qual é o processo depois que esse primeiro rascunho é gravado. A primeira frente, enquanto o Dudu chega, é a testagem ou é a revisão. Então, a gente hoje tem uma equipe de quase 20 pastores sertanejos que podem receber o primeiro rascunho e eles vão poder avaliar. Pastores nordestinos sertanejos que também têm um conhecimento profundo teológico, tanto da cultura como das escrituras. E esses pastores, eles são nossos primeiros revisores. E aí, depois que o material do rascunho ele é revisado pelos pastores, a gente passa para outra etapa, que é com o Anderson. Boa noite, gente. A parte que eu estou envolvido, responsável no projeto, é a parte da testagem, né? Depois que tem o primeiro rascunho da tradução, esse rascunho vem para mim e eu organizo pequenas perguntas e um pequeno formulário no Google Forms e mando para o pessoal dos 9 estados. Então, nós temos colaboradores de 9 estados, irmãos de igreja, missionários, pessoas que nos ajudam, que recebem o formulário e o áudio, né? E eles vão em grupos, nas casas, com suas famílias, na igreja, para que o povo possa ouvir e saber se estão compreendendo o que foi feito. Então, não compreender essa palavra nossa cultura aqui é estranha.
Então, eles respondem e enviam de volta. Então, quando essas respostas chegam, a gente analisa como equipe e vê o que pode ser mudado ou alterado. Por exemplo, a gente estava aqui conversando com os irmãos, agora pela tarde, sobre a palavra serra, né? Serra? Serra. Serra para a gente é uma montanha, né? Em alguns lugares não chamam serra, chamam montanha mesmo, ou monte. Morro, depende, né? Então, muitas pessoas dizem, eu preferia que fosse monte no lugar de serra, mas elas entenderam que eles estavam num lugar alto. Então, geralmente não precisa mudar isso, mas, por exemplo, se tem uma palavra que soa estranho para o povo, qual foi a palavra que a gente falou? Boçal. Desculpa se eu falar um palavrão aqui para alguns, né? Mas lá, boçal é um palavrão muito grande. Para a gente é alguém que está arrumado, né? Bem vestido. Então já não entra, certo? A gente revisa e não entra. Então, a revisão é uma parte fundamental, que vai ser o primeiro contato que o povo vai ter com a tradução, certo? Então, quando retorna para a gente analisa e vê o que pode ser alterado ou não, baseado na opinião do povo. Tem algumas perguntas lá, por exemplo, teve alguma palavra, alguma expressão que você não entendeu, que você mudaria? Qual sugestão você dá? Então, o povo realmente participa da tradução também. Eles estão envolvidos na tradução também, certo? Inclusive, tem alguém aqui que faz parte de um dos 9 estados do Nordeste? Pode fazer parte da testagem também, depois me procure, viu? Certo? Tá bom? Então, é bem... Sim, tá. Você vai chamar eles? Para você entender o que acontece quando o Anderson ele manda esse material para essas... A gente tem quase 50 equipes, talvez, né, Dudu? Anderson, espalhado pelos 70 equipes a gente tem espalhado no 9 estados. E para você entender o que acontece do outro lado, quando essa equipe recebe esse material, esse áudio, queria convidar aqui o Renato e a Isa, que eles estão com a gente desde o início, lá no Sertão de Alagoas, recebendo esses áudios e fazendo a testagem. Então, eles representam um desses 70 grupos. E eu queria que eles falassem como é essa experiência de receber esse áudio, rascunho, e de utilizar lá na comunidade, como tem sido essa experiência. Boa noite. Para nós, eu vou contar da primeira vez que a gente recebeu, né? A gente já trabalhava na comunidade, no caso de um quilombo ali, na cidade de Canapi, e com discipulado oral, né, sempre se empenhando para, né, internalizar, né, contar as histórias bíblicas da forma mais oral possível, usando figuras, né, todos os recursos possíveis e imagináveis, tentando não usar tanto o meu sotaque paulista, né, que eu sou daqui. E assim, sempre a gente sentia uma barreira, assim, né, uma dificuldade deles entenderem. A gente faz aquelas perguntas, né, que você entendeu do texto e tal. E eu lembro que quando a gente foi fazer a primeira testagem, a gente fez o teste, fez as perguntas, né, naturais que são passadas, mas o que me chamou muita atenção para mim, o que me girou a chave, foi que eles entenderam, assim, as pessoas começaram a entender claramente na primeira vez que ouviram. Eu, quando contava história, tinha que contar uma, duas, né? Saía meio frustrado, porque eu vi que a pessoa não tinha entendido tudo, né? E quando passei o áudio a primeira vez, o primeiro teste, e aí, o que você entendeu? Eu entendi isso, e aconteceu isso, e já saiu aplicando, assim, a pessoa. Eu falei, nossa, então posso ir embora já, não preciso nem conversar, né? Mas, para mim, virou uma chave, assim, como é importante, né? Uma tradução oral no povo, né? Sendo usada no povo oral. Boa noite. Eu quero contar 2 testemunhos que nós vivemos, né, nesse período, nesses 3 anos, né, fazendo testagem. Eu estou até um pouco emocionada, porque a primeira vez que a gente passou numa comunidade que a gente trabalha no Quilombo, uma senhora que a gente acompanha já há bastante tempo,
Assim que ela terminou de ouvir, ela falou assim: não é que eles falam igual a gente fala. E aquilo assim, me tocou profundamente, porque ela se identificou tanto, foi tão assim, precioso para ela, sabe? E a gente ouviu isso várias vezes, né? Então, toca mesmo o coração. E assim, eu fico emocionada porque realmente a gente tem visto um bom retorno, assim, né, da testagem. E o segundo testemunho foi recente agora. Uma senhora foi viajar, ela foi para o Mato Grosso, ficou 6 meses fora. E a gente fazia semanalmente com ela, né, o discipulado, sempre ouvindo, com a testagem e ouvindo depois, né, de aprovado também. E ela, quando voltou, ela falou assim: eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu lá no Mato Grosso. Eu fui na igreja da minha neta e aí o pastor de lá quis forçar que eu me batizasse. Ele ficou falando para mim algumas coisas da Bíblia, querendo forçar com que eu fizesse, sabe, algumas coisas. Mas eu lembrei de tudo que a gente aprendeu na Bíblia e tudo aquilo que a gente ouviu, e eu confrontei ele falando que não estava nada escrito na Bíblia. Eu lembrei dos nossos estudos e dos ensinamentos. E ela deu uma lição, né, naquele pastor. E aí a gente ficou assim surpreso, porque a gente falou: poxa, tá valendo a pena, né? Então, ela tá ouvindo, e eles falam, eles ouvem depois, né, de pronto, eles ouvem na rede, eles ficam à noite ouvindo. Então, aquilo tá entrando e aquilo tá fazendo diferença no coração deles, né? Depois que o material ele passa por todas essas etapas, a gente tem ainda o trabalho da consultoria. Queria chamar a nossa consultora aqui à frente. Cadê? Enquanto a Raíssa vem, eu queria só falar para vocês. O nosso trabalho, aqui nós temos uma equipe, o trabalho de tradução bíblica oral é um trabalho feito em equipe. E eu só queria falar para vocês rapidamente sobre uma experiência que eu tenho quase que diária. Eu sou criador de abelhas. Lá fora tem os produtos, se você quiser adquirir, fala com essa senhora aqui. É interessante que as abelhas é um universo que eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre a riqueza de conhecimento que a gente tem a partir do mundo das abelhas, mas algo que me chama a atenção é que as únicas abelhas que vão buscar o alimento fora, que é o néctar e o pólen, são as abelhas já na última fase da vida delas. E quando as abelhas voltam para a colmeia, ela precisa ter... Eu crio a abelha sem ferrão, então ela não faz um favo de mel, ela faz um pote de mel, tem essa diferença. Então, a abelha, quando ela traz o alimento do campo, ela precisa do pote preparado para ela poder depositar lá dentro. E o pote é feito de cera. E só quem produz cera em uma colmeia são as abelhas jovens. Ela produz através de uma glândula nas costas. Então, a abelha velha não consegue produzir cera, só a abelha jovem. Então, quando a abelha velha, ou seja, a abelha na última fase da vida dela, volta para a colmeia, ela depende da jovem ter produzido a cera e ter feito o pote para que ela pudesse depositar. Então, a gente percebe uma dependência, né, de um dos outros, onde cada um faz o que o outro não faz. Então, a gente tem um trabalho em equipe. Então, eu prometo, nessas épocas, enjoado de ouvir minha voz e ver minha cara, mas não vou ficar aparecendo mais aqui. Mas é um prazer, um privilégio para mim servir ao longo dessa equipe. Eu confesso que, para mim, quando eu fui convidada, né, primeiro, para mim, foi a maior honra, e depois eu fiquei com muito medo. Eu sempre conto para eles isso, porque tem um livro muito conhecido, ele é Think Fast and Slow, pense rápido e devagar. E esse livro ele fala sobre quando muitas vezes nós estamos muito acostumados com algo e a gente pode cair em erros, né? Então, quando eu fui, né, convidada para servir ao lado dos meus irmãos, eu falei assim: ai, graças a Deus não vai ser retrotradução, né? Ai, vai ser tão mais tranquilo.
E é o primeiro livro que eu me deparei, eu falei assim, epa, né? Eu posso cometer erros aqui ao me sentir tão segura, né? E eu sempre falo, eu tenho um dos meus mentores, né, na parte da formação de consultoria, eles sempre me perguntam o feedback do trabalho sertanejo, e ele fala, e aí, como está indo? E eu descrevo assim, o trabalho sertanejo é uma obra de arte. E eu me sinto aquela pessoa que vai no museu e tem que botar luva e tem que tomar todos os cuidados possíveis para não danificar a obra de arte. Então eu tenho muito temor todas as vezes que eu recebo material, né? E então, mas basicamente nós já funcionávamos sem antes eu fazer parte oficialmente da equipe. Eu acho que desde o primeiro livro a gente interage, eu, Betânia e Tiele, a gente interage em recursos exegéticos, conversas. Então, eu continuei fazendo o que a gente já fazia, mas aí quando eu recebo o áudio, eles têm um programa muito bom que eu recebo todo o áudio que a gente precisa verificar, e eu também consigo acessar algumas testagens, alguns comentários de algumas testagens da comunidade. Então, eu pego esse áudio e deixo tocando na minha casa. Eu sou uma pessoa da manhã, então eu acordo às 5 da manhã, então coloco lá em casa, no café da manhã. Então, eu gasto um tempo escutando esse áudio desse livro, sem olhar para o texto escrito, sem olhar para o paratexto, sem olhar para o Translator Workplace. Então, eu fico escutando. Aí, depois de algum tempo ali, um dia que eu passo escutando esse material, e eu sento e começo, então, eu pego o áudio deles, eu jogo, né, a gente que mexe muito com áudio, eu jogo no Audacity, e eles têm umas divisões muito interessantes de unidades de discurso. Então, às vezes um capítulo tem 2 unidades de discurso, eu nunca vi 3, eu acho, mas... Então, eles fazem... Então, eu coloco no Audacity, porque eu quero comentar, eu fico olhando para o todo primeiro. E aí eu vou escutando, então, provavelmente eu escuto vamos falar capítulo, eu devo escutar um capítulo umas 6 vezes, assim, escutando para eu poder entender. Aí eu faço anotações de palavras que não faz parte do meu vocabulário, né? E eles ficam dando risada. Você não sabe o que é isso? Não acredito! Né? Então eu vou marcando algumas coisas que eu não entendo. E eu faço algumas anotações, então a gente testou alguns modelos, né? Porque eu ficava com medo, assim, receio de fazer alguma coisa errada, mas acho que a gente encontrou um modelo legal. Então, quando eu falo assim, equipe, eu já tenho algum material para a gente conversar. Então, normalmente a gente conversa por livros, a gente marca uma semana para a gente trabalhar naquele livro. Então, nós nos reunimos todos, né? Dudu, que faz a testagem, Rose, que não está aqui, Josafá participa também, e a gente vai para uma roda de conversa. Então, na última verificação, ou essa etapa que chama consultoria, a gente escuta o todo daquele material de novo, e aí nós vamos conversando e fazendo alguns apontamentos no processo. Às vezes há poucas mudanças, mas às vezes acontece. A gente já teve caso de material ter que voltar para testagem, porque a gente tinha ainda algumas dúvidas, mas o processo de aprovação somos todos nós quando sentimos que aquilo está pronto para o Jani Clayton. Aí, se tem alguma coisa para mudar, o Josafá e o Jani Clayton fazem anotações, então não é gravado na hora, como algumas outras equipes de OBT fazem. Então, eles fazem as anotações e marcam o que precisa ser mudado para o momento da gravação final. Mas algumas coisas volta para testagem de novo. Acho que é isso, né? E um testemunho, a minha casa, a minha filha, ela fica passando, né? Que tudo a gente faz em casa. A Etiele na cozinha, o Josafá em algum espaço da casa, o Jani Clayton com o neném no colo, trocando fralda, né? E é assim o nosso tempo. E a minha filha fica passando, né? Porque filhos adoram atrapalhar o Zoom. Aí um dia ela
estava no banheirinho, assim, do lavabo, e ela parou, e eu tentei até filmar, mas não consegui filmar todo o discurso. E ela falando assim, mãe, eu queria conhecer essa tradução antes. Meu relacionamento com Deus ia ser muito melhor se fosse essa tradução que eu tivesse disponível, né? Então, é uma tradução que ela está para além dos sertanejos. Ela tem abençoado muitas pessoas, tem abençoado a minha casa. Toda vez que chega um tempo da gente checar juntos, a minha casa, ela é perfumada, permeada com a beleza da tradução sertaneja. Eu tenho uma dúvida, Raíssa. Essa latinha de Coca-Cola aí, o que ela significa? Deixa a Jane Cleiton falar. Eu descobri que Raíssa é a única consultora que toma Coca-Cola na boca da garrafa. E eu vou dizer por quê. A gente estava no trabalho de consultoria, né? Bichinha, rapaz, ela ficou até com vergonha, mas... Aí ela pensou que tinha desligado a câmera, mas esses negócios de internet não é confiável, não. E aí a câmera ficou ligada, e ela com a garrafa assim, que dava quase 30 centímetros. Aí ninguém da equipe viu. Só eu. Aí, e foi o único cabo errado que viu, porque espalhou para tudo. Eu não sabia que a consultora tomava Coca-Cola, mas na boca da garrafa, não. E aí, então, após todas essas etapas serem concluídas, a gente tem uma gravação final. A gente não tem um estúdio próprio, a gente, lá na terra do Jane Cleiton, no Seridó, do Rio Grande do Norte, o estúdio é muito acessível, né? Um estúdio externo, então a gente paga um estúdio externo para fazer a gravação final, e essa gravação final, já aprovada pela consultoria e após todas as etapas serem cumpridas, ela está pronta agora para abençoar o nosso povo. E aí, como é que é? Será que a gente teria uma provinha desse final? Como é que fica? Eles me pegaram de surpresa, não estava combinado, tá? Mas vamos lá. Eu vou contar para vocês a história em Atos 14. Me perdoe se eu não lembrar a referência direito. Acho que é do 8 ao 18. E se eu errar em algum ponto, também me perdoe. Foi de surpresa também, tá? Vamos lá. Lá pela cidade de Listra, Paulo e Barnabé se toparam com um caba que era deficiente dos pés. O pobre rapaz, desde o nascimento, que ele nunca tinha andado para canto nenhum. Aí vivia sentado por ali. E se ele estava por lá, escutando as palavras de Paulo, aí Paulo deu fé do homem e viu que a fé que ele tinha podia curar ele, né? Aí olhou assim para ele e disse, meu amigo, você mesmo que está aí, se apruma, fique de pé. Aí o caba num pinote ficou de pé e começou a andar para lá e para cá, diga aí. Isso o povão da cidade, quando vira aquilo, fica doidinho. Chega, meu povo, começaram a gritar em licaônico, que era a linguagem deles, né? Vem, os deuses desceram por meio de nós, encarnados nesses homens aqui, é eles mesmos, é eles. Aí colocaram na cabeça que Barnabé era Zeus, que era um deus grego deles, e Paulo, que estava levando a mensagem, era Hermes, que era outro deus deles. Aí pronto, o alvoroço foi grande. Quando der fé, lá se vê um sacerdote de Zeus, para o templo que ficava na entrada da cidade, carregando para lá uns boi tudo enfeitado e umas coroas feitas de uma flor. Para quê? Para oferecer em sacrifício para os apóstolos. Diga aí. Isso quando Paulo e Barnabé viram aquilo, rasgaram a roupona que estavam usando por cima, como sinal de desprezo que eles estavam fazendo, né? E meteram a carreira para o meio do povo. Ei, que é isso aí, minha gente? Que é isso? Não faça isso não, que a gente é humano do jeito de vocês também. Escuta aqui, ó. A gente veio para cá para falar para vocês das boas notícias da salvação, do evangelho, para modo vocês deixarem essas ditas coisas de lado, porque isso não tem serventia nenhuma, não vale de nada. O que vocês têm que fazer mesmo é deixar este mão para lá e se voltar para o Deus que é vivo de verdade mesmo. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que tem dentro deles. Nos tempos antigos, Deus até deixou que o povo vivesse como queria, que seguisse os caminhos que quisesse. Mas nunca ficou sem testemunho, não. Esse mesmo Deus que sempre manda a chuva na época certa do ano. O enroçado de vocês
é de encher os olhos d'água com muita fartura na colheita. E ele não só deu de comer a vocês, não. Deu também alegria no coração de vocês. Mas quem disse, homem? Mesmo os caras dizendo tudo isso, foi difícil, viu, de empatar deles oferecer o sacrifício para os apóstolos. E essa é a nossa história. É inacreditável, né? Mas sabe uma coisa bonita também dessa história? Lembra que tudo começou com um proclaimer? Depois, a Fé Vem Pelo Ouvir não desistiu da gente. E aí, atualizou o proclaimer. Então, hoje também, a parceria com a Fé Vem Pelo Ouvir, que foi acidental, agora foi intencional, e aí, agora, a gente tem também um proclaimer já com a linguagem de sertanejo. Mas a gente ainda tem outra história? Tem outra história? Tem outra história? Vamos embora, né? Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, diz assim. Aí Jesus pegou para ensinar na beira do açudão. E foi chegando gente, chegando gente. Era tanta gente que ele teve que entrar numa canoa que tinha assim dentro d'água. Aí Jesus ficou em pé na canoa e o povo na beira do açude. E ele contava muitas histórias, ensinava contando comparação. E numa dessas ele disse assim: cara, gente que me escuta, me preste bem atenção. Eu vou contar uma história, escuta a comparação. Um agricultor rural que saiu para plantar, com um bisaco de semente, pôs-se então a semear. Um punhado assim caiu pela beira do caminho. No instante veio do céu um bando de passarinho, pegaram tudo e comeram, pinicando o chão todinho. Outra parte assim caiu, no canto que era só pedra. Um chãozinho assim rasinho, mas ainda nasceu delas. Porém, quando o sol saiu, queimou até quanto quis. Morreram secos os pezinhos, porque não tinha raiz. Outro punhado caiu numas gaias de espinheiro, que sufocaram os pezinhos enquanto com eles cresceram. Não nasceu nada no pé por causa desses espinhos. Não teve o que apanhar, o pezinho morreu sozinho. Mas um punhado caiu no chão fofo e aguado. Pense aí numa fartura. Era um milho amuado. A semente achou foi bom a frieza do molhado. Deu bem mais de 30 sacos. Encheu bem, foi uns 60. Teve uns que deu 100 sacas. Pense numa fartura, Bento. Por isso é que eu tenho dito. Eu tenho dito e repito. Quem sabe usar os ouvidos, escute bem o que eu digo. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma cadeira vazia. Tem uma cadeira vazia. Quem falta nessa cadeira? É você. Quem falta nessa cadeira é cada um de vocês. Porque na tradução oral há lugar para todo mundo. Sempre há lugar para mais um. E há tanto lugar, eu queria passar agora para o nosso primeiro consultor. Eu nunca vi, para você ver como essa equipe dá trabalho, porque haja consultor para poder dar conta desse time. Na realidade, eu fiz a consultoria de Marcos e foi revisada 2 vezes. Então, regravada pelo Nelson, com a revisão do Nelson, e regravada pela Raíssa. Então, vocês sabem como eu sou bom, entendeu? Mas a alegria nossa é que, pela graça de Deus, a Spoken não parou aqui. Nós estamos iniciando um novo projeto. Peço para todo mundo do chamado Projeto Ethos 316, correto? Vem aqui comigo. Quem é do Projeto Ethos? Projeto Manaus. O antigo nome que nunca vingou nome. Mas daí vocês vão reconhecer. Vem aqui todo mundo. Pela graça de Deus, esse é um novo projeto da Spoken. Eles não participaram ativamente porque ainda não começou. Começou, mas não começou o projeto. Por isso. Tá bom? Porque eles não sabem. Cadê o Paulo? O Paulo está lá fora fazendo o meio de campo de tudo, né? Esse é um projeto novo que está começou a semana passada. Nós tivemos um retiro a semana toda
com as duas turmas, integrando as turmas que trabalham com a Spoken. Esse projeto é um projeto que vai trabalhar com... Pode falar a quantidade de línguas? Quantidade? Pode. Com 12 línguas indígenas. E aqui vem o Paulo. Confesso que até onde eu sabia era língua indígena, tá? Até onde eu sabia. Eu não sabia que o sertanejo ia dominar tanto assim, entendeu? Mas eu quero que vocês lembrem... Infelizmente, a gente não pode dar muita informação sobre esse projeto, e vocês sabem melhor que todo mundo, mas orem pela vida do Paulo, da Betânia. Eu vou dar só uma ideia de... Esse projeto ele é muito complexo. Paulo tem uma missão gigantesca que não tem nada a ver com consultoria, né? Então, os detalhes eu não posso falar, mas ele tem uma missão gigantesca que não tem nada a ver com consultoria. E Betânia, ela é a diretora do projeto, ela vai cuidar do projeto, mais uma que vai revisar aquele primeiro draft que eu fizer, né? Que sempre tem que ter uma competência maior presente. Então, orem pela vida da Betânia. A Rosana e o Esdra são o que a gente vai chamar de gerente de projetos, futuros CITs, no processo vão estar crescendo. E a Júlia e o Mackenzie também serão gerentes do projeto. E o Mackenzie, ele entra no projeto com uma função muito interessante, porque a gente tem uma estrutura de tecnologia gigantesca nesse projeto, né? Depois vocês podem perguntar para o Paulo, ele fala o que pode falar, mas é uma estrutura gigantesca, é da área dele, de tecnologia. Então, nós temos, pela graça de Deus, a Expo conseguiu financiar esse projeto de tecnologia que é gigantesco. Você quer falar? Ah, Jesus. Tá. Agora Jesus veio. Agora ele vai aparecer. Não vai só... Eu pensei que ele já estava aqui quando você falou, né? Eu pensei. Você falou, é Jesus. Eu falei, mas já não está aqui? Né? Então... Mas, então, esse é um projeto muito complexo. Orem pela vida deles. Essa semana já começa os trabalhos de estruturação. Mackenzie tem uma função gigantesca de estruturar um monte de coisas tecnológicas. Gostaria muito de falar tudo, que é muito legal, gente. É muito legal mesmo. A Spoken, tá bom. Ele quer que eu dou a palavra para quem tem que ter. Então, bora. Ó, gente. Meus irmãos, já faz algum tempo que o Complay tem se preparado para isso. Esse é um projeto do Complay que já vem articulando há mais de 4 anos. E é a primeira vez que uma organização chama o Complay, o movimento indígena, e diz, nós queremos investir em vocês. O nome do projeto, quem deu foi o Esdra, Etnos, e a gente ficou vendo as discussões aqui, e a gente pensou o seguinte, um está esperando o outro começar para ver quem vai se ferrar primeiro. Essa é aquilo que a gente tem visto, né? E ninguém tem coragem realmente de iniciar. Então, como Complay, nós falamos, nós nos reunimos, e a liderança do Complay e os povos indígenas representados disseram o seguinte, nós já amadurecemos, nós temos capacidade para isso, e se nós errarmos, nós pedimos perdão, e vão dizer, então a gente fotografou o rosto de todo mundo, porque serão os possíveis acusadores. Né? E então nós falamos o seguinte, se nós errarmos, nós temos estrutura para dizer, nos perdoe, né? Mas a gente vai continuar. Né? Outra coisa, o Complay entrou em contato com algumas organizações, mas a gente viu que o territorialismo tem dominado a etnia A, B ou C. Então, o Complay decidiu, como o nosso povo é genuíno, nós não vamos pedir permissão das organizações. Nós vamos entrar como Complay. Essa é uma decisão que o Complay e o movimento indígena cristão, apoiado por todos os indígenas que estão aqui, tomaram essa decisão. Não foi tomada aqui, já vem sendo construído,
E hoje, como Complay, nós estamos declarando que nós vamos iniciar. Quem quiser ir conosco, a canoa está pronta. Tem bastante banco. Tá bom? Que Pai vos abençoe. Nós queremos só finalizar orando, e eu queria... Já vai orar, já? Pronto, tudo bem. Não, era só para orar pela equipe mesmo. Poxa, gente, o trabalho de vocês é maravilhoso. Realmente enche o nosso coração, assim, fica quentinho. Valeu demais. Vou chamar o Miguel para vir aqui orar por eles. Essa noite a gente está, cada um fazendo uma oração numa língua diferente aqui. Vem cá, Miguel, ora aqui por eles na sua língua. Peça ao Senhor que preencha essa cadeira, que encha a canoa dos indígenas, porque canoa de índio enche muito mesmo. Está lotada. Canoa é grande. Pode ser? Todo mundo pode ser? De pé? Vou fazer a oração na minha língua, tá bom? Tira kai wa me harencho, amboguna me kai pa, amboguna ne kami ko panay ko na kai pancho, agatara gatincho, wa kami me ay himpe, kami me harencho, na putte da dancho, agaputte da dancho, agatara gatincho. Amboguna me kai pa, kami no pamba hekid me ho projeto me kai pancho. Chagatara gatincho, amboguna me upu, amboguna me rahimpecho, me rahimpecho ampera da honcho, me yakucho ampera da honcho, agatara gatincho. Amboguna me doto com hirapancho, amai doto gapancho, agatavancho. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos. Itiele, calma aí. Obrigada. Cara, virei... Espera, pode ficar. Pessoal, está quase acabando. Espera só um pouquinho. Vou chamar o Luiz e o servo Luiz e a outra pessoa que vão cantar uma música que eles fizeram especialmente aqui para o nosso encontro. Eu quero agradecer a vocês por terem me aturado durante esse dia. Valeu demais. Meu nome é Jaqueline e ninguém estava aqui quando me apresentaram, mas eu tenho certeza que você já sabe meu nome no final desse dia. Os meninos que vão cantar só depois que a Raíssa e a Karine vierem aqui. Cadê Karine? Vem aqui, Karine. Vamos encerrar o dia contando as bênçãos. Então, pessoal, enquanto a Karine está subindo, eu vou apresentá-la, mas eu quero fazer um pedido. Apesar dela não estar com cordão vermelho, a Karine também tem bastante sensibilidade em relação ao projeto dela. Então, por favor, não tire fotos dela, ela vai me corrigir depois, mas amanhã ela vai fazer uma apresentação linda. Essa apresentação você tira foto, filma, chora, mas não poste nada relacionado à tradução em relação ao povo dela, por favor. Mas eu quero apresentar a minha grande amiga, na verdade a minha irmã, Karina. Então a Karina, ela está representada, ela vai falar mais, mas ela trabalha no projeto Chibi. O projeto Chibi é o primeiro projeto de OBT utilizando o software render. Há 13 anos atrás, o povo dela aceitou esse desafio de começar e eles fazem um trabalho lindo, primoroso. Então, eles foram que abriu o caminho para que todos nós pudéssemos estar passando. Então, ela vai contar um breve testemunho e vai fazer uma oração na língua dela, que é uma língua linda demais. Boa noite, a paz do Senhor. A Raíssa falou um pouquinho da nossa trajetória. Em relação às fotos, só não pode bater foto minha e relacionar à tradução. Mas como cigana, cristã, serva do Senhor, isso não há problema, certo? Amanhã, quem quiser tirar foto, fica à vontade. Só não coloca
nada relacionado à tradução. Eu sou cigana da etnia Calon, e no Brasil aqui predomina duas etnias, Rom e os Calons. Em 2012, fui para além para conhecer o projeto One Story, né? E lá a gente começou a fazer o curso. Em 2013, a gente começou a colocar em prática, né? E de lá para cá já se vem 13 anos trabalhando com a palavra do Senhor, e posso dizer, é muito importante. Hoje eu posso dizer que o meu povo já tem igrejas formadas, tem pastores, tem pessoas do meu povo que eu posso dizer, vou encontrar no céu. E isso é o que tem que haver no nosso coração, é esse entendimento. Tudo isso aqui é para quê? Qual o objetivo? Salvar almas, resgatar o povo, resgatar pessoas, né? Sermos pescadores de almas, né? Como Jesus falou com os discípulos. Venham comigo, que a partir de hoje vocês vão ser pescadores de vidas. E o objetivo aqui hoje é nos reunirmos e ter um trajeto de quê? Alcançar mais vidas, né? Eu sou muito grata a Deus, primeira vez com vocês, e vou orar aqui, né, na minha língua, para que Deus abençoe a todos. Do Barão Marombate, a Misha Camelo Marombate, que a tu abençoe saber, Saria e Sue que se lhe adacai. Que o tarori que de pen, se lhe arde com Saria e Sue do Puissarão. Que o que já louco herdão acai, se espalhe saber por Saria pois. Marombate, a tu ceciliada, com toda a sila hastidá, Pai, com a tunça. E de ele Saria e Sue que se lhe adacai. O tarão hastidá, o tarão jandipem, e o tarão espírito, para que Saria que de pengatuns se espalhe saber por sarão pois, e que Saria e Suete do pus sarão, jangalvele que se lhe arda, suele é que do rebarão, que salve savelo que de ela viducha para sempre. Agradeço savelo marombate, por se lhe arda a cai, com Saria e Suete do Vedarão, que o rei lhe pende do Vedarão, se lhe arde com sarão. Maranaldo Marão Chavão da Tunça, Jesus, adiasse querer. Amém. Deus seja com vocês. Amém. Agora os irmãos vão louvar, né? Gente, para terminar, nós vamos cantar uma música aqui que a gente fez para o evento, né? Meu nome é Luiz, esse é o Dani Dissler. O Dani Dissler é um cara muito famoso. Então, ele é cantor profissional. Lá em casa, sou bem famoso. E a gente tem andado junto, assim, pensando sobre como a arte pode ajudar com relação à tradução da Bíblia, né? Então, a gente tem estudado e pesquisado sobre etnoarte, sobre etnomusicalidade. E a gente tem andado aí com o pessoal da Janela Verde, com o Play, feito algumas músicas. E a gente fez uma música para o evento aqui, colocamos algumas vozes, alguns instrumentos, né? E vai estar disponível, acho que a partir de amanhã, né? Para o povo aí, vocês vão receber. Mas agora a gente vai cantar a música e depois você vai receber ela editada, né? A gente montou um estúdio ali em cima e pegamos algumas línguas, tem até mandarim, né? E a gente fez para que a gente pudesse ter uma ideia do que a gente pode potencializar com relação ao engajamento e com relação à tradução da Bíblia, né? O nome da música é O que Sai da Boca do Povo, tá bom? O que cabe na boca. O que cabe na boca Ele que deu o nome não sabe o nome da música. O que cabe Amém? na boca do povo. Então a gente vai aprender a música para que coloca a letra para a gente aí. Apropriar. Coloca o final da letra. Vamos dar uma pegada aqui. Eu sei que vocês não são muito de oralidade, mas põe o final. Vai pro final da letra, lá no final, para a gente fazer junto. Um pouquinho antes. Sobe uma. Mais um. Dá. Aí, ó.
Vamos tentar pegar aqui para a gente cantar junto. Ó. A língua materna do reino dos céus, na língua materna de toda a nação, o evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação, o evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. Vai com a tua. A língua materna do reino dos céus, a língua materna do reino. Toda a nação, desculpa. O evangelho, eu também estou aprendendo. Todas as línguas, cumprindo a grande comissão. Vamos lá. O que cabe na boca do povo, histórias de mitos, arte que expressam o todo. O que cabe dentro do peito, tuas músicas, danças de cada cultura merecem respeito. O que cabe na boca do povo, histórias e mitos, arte que expressam o povo. O que cabe dentro do peito, tuas músicas, danças de cada cultura merecem respeito. A língua materna traduz a fala do coração. As vozes se somam, se fundem na mesma revelação. A língua materna traduz a identidade da aldeia. A verdade se espalha e clareia. Então, nós somos avós e falamos as coisas que ouvimos de Deus. Somos seres orais, a palavra norteia. Nós somos avós e falamos as coisas que ouvimos de Deus. Somos seres orais, a palavra semeia. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. Nós somos avós e falamos as coisas que ouvimos de Deus. Somos seres orais, a palavra norteia. Nós somos avós e falamos as coisas que ouvimos de Deus. Somos seres orais, a palavra semeia. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. Diz! A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. Nós somos avós e falamos as coisas que ouvimos de Deus. Somos seres orais, a palavra norteia. Nós somos avós e falamos as coisas que ouvimos de Deus. Somos seres orais, a palavra semeia. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. A língua materna do reino dos céus, a língua materna de toda a nação. O evangelho em todas as línguas, cumprindo a grande comissão. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, nesse chamado que todos nós temos. Obrigado por esse dia maravilhoso, com tantas coisas legais.
Que o Senhor guarde o nosso sono agora, restaure as nossas energias, porque amanhã tem mais para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês.